Independentemente do esporte, seja futebol, beisebol, basquete ou qualquer modalidade de contato, se você é fã ou assiste ocasionalmente, vai curtir ao máximo. As habilidades físicas que muitos alcançam fazem com que pareçam quase super-humanos, mas muitas vezes essas proezas só são possíveis porque, na verdade, eles realmente são super-humanos. Ou pelo menos a versão super deles mesmos. Já que, embora tenham o conhecimento técnico para realizá-las, seus corpos estão potencializados com drogas para melhora de desempenho. Hoje, em Putadas de Seno, lutador profissional, vamos falar sobre este tema que continua sendo um dos cânceres enraizados no mundo esportivo e que continua causando estragos e polémicas. Antes de começar, uma breve observação. Quando falo de drogas para melhorar o desempenho, estou falando de uma categoria completa, da qual os esteroides, nos quais vamos focar hoje, fazem parte. Além disso, ressalto que não é porque um atleta testa positivo em um exame antidoping. Isso pode indicar que ele esteja usando esteroides ou outras substâncias proibidas, dependendo do esporte e das listas de substâncias não permitidas. Não porque melhoram seu desempenho por si só, mas porque essas substâncias têm efeitos no corpo do atleta, como os diuréticos, por exemplo. Também é importante ressaltar que o fato de não testarem positivo não significa que não estejam tomando substâncias. Sei que pode chocar ou parecer contraditório, mas vamos com calma. Em essência, e aplicando a definição científica, os esteroides são lipídios que se caracterizam por um núcleo de 4 anéis de carbono fundidos. Essa estrutura fundamental é a base de moléculas com variadas funções biológicas, divididas em várias categorias. Mas as duas mais relevantes para a nossa discussão são os corticosteroides e os esteroides anabolizantes androgénicos. Os corticoides são hormônios produzidos pelo córtex adrenal, uma glândula localizada acima dos rins, esta aqui. Eles são fundamentais para a regulação de uma série de processos corporais, incluindo a resposta inflamatória, o metabolismo do açúcar, o equilíbrio de eletrólitos e a resposta ao estresse. Medicamentos como a prednisona ou a dexametasona são corticosteroides sintéticos utilizados para tratar uma variedade de condições médicas, como asma, alergias e doenças autoimunes. Esse tipo de esteroide pode ser administrado em hospitais ou via comprimidos, dependendo da condição do paciente. Esses não são problemáticos, pelo menos até o momento. O problema está com os que vêm a seguir. Os esteroides anabolizantes androgénicos são talvez os mais conhecidos e controversos. Fazem parte da dieta de qualquer fisiculturista e estiveram presentes em diversos esportes de alto rendimento. São derivados sintéticos da testosterona, o principal hormônio sexual masculino, aquela que falta nos aliados feministas e aquela que sobra no amigo gay da sua namorada. O termo anabólico se refere à capacidade dessas substâncias de promover o crescimento dos tecidos, particularmente do músculo esquelético e do androgénico, aos seus efeitos masculinizantes, como o desenvolvimento de pelos, o engrossamento da voz. E se forem mulheres, aí eu já não sei. O tamanho do clítoris que aumenta. Muitos desses medicamentos, os esteroides anabolizantes, afetam os receptores de testosterona. No clitóris, existem receptores que causam o crescimento do clitóris. Tipos de esteroides anabolizante androgénicos. Existe uma variedade deles, cada um com suas próprias características em termos de potência, duração de ação e efeitos colaterais. Entre os suspeitos habituais, temos o decanoato de nandrolona. É um esteroide anabolizante popular por sua capacidade de promover o crescimento muscular e melhorar a recuperação das articulações. Os fisiculturistas adoram, e para saber mais, vejam o vídeo de Ronnie Coleman, onde também abordamos o assunto. O estanozolol, ou como é conhecido comercialmente o Winstrol, é um esteroide frequentemente utilizado por atletas que buscam ganho de massa muscular magra e maior definição. E acho que nem preciso dizer quem mais usa isso no esporte, porque é algo óbvio. Depois você tem outros como a metandrostenolona, a trembolona e a boldenona. Toda essa química da qual falamos vai te deixar fortão, mas tem efeitos colaterais que precisam ser considerados. Os efeitos dos anabolizantes são uma faca de dois gumes. Obviamente, existem substâncias que podem melhorar o desempenho físico, mas também apresentam riscos significativos para a saúde. Vamos primeiro com os positivos, ou pelo menos aqueles que você espera obter ao consumi-los. Aumento da massa muscular.
Como os anabólicos promovem a síntese de proteínas e a retenção de nitrogênio nos músculos, você acaba experimentando um crescimento muscular acelerado, o que resulta em um aumento da força e do volume muscular. Ao aumentar a massa muscular, também melhora a capacidade de gerar força, o que é vantajoso em esportes que exigem explosão, potência ou tamanho muscular, como o levantamento de peso, o fisiculturismo, o powerlifting ou outros esportes de contato derivados. E sim, são esportes muito diferentes, mas em todos há espaço para isso. Não encontro falhas na lógica dele. Alguns desses sucos secretos têm propriedades que podem ajudar a reduzir a gordura corporal, seja de forma direta ou indireta, ao aumentar o metabolismo e preservar a massa muscular durante a perda de peso. Os anabólicos, dependendo de qual seja, obviamente podem acelerar a recuperação muscular após treinos intensos, permitindo que os atletas treinem ou compitam com maior frequência e volume. Os riscos para a saúde associados ao uso de esteroides anabólicos são numerosos e podem ser graves, afetando múltiplos sistemas do corpo. Mas é preciso levar em conta também que esses riscos estão associados ao tempo de uso e às quantidades, obviamente. Mas sim, eles podem te ferrar, você duvida? Aqui vão alguns exemplos. Os esteroides podem causar retenção de sódio e água, levando ao aumento da pressão arterial e, consequentemente, elevando o risco de doenças cardíacas. Eles podem reduzir o colesterol lipoproteína de alta densidade, o colesterol bom, e aumentar o colesterol lipoproteína de baixa densidade, o colesterol ruim, aumentando o risco de aterosclerose e doenças cardiovasculares. Isso é sério. Hipertrofia cardíaca é o espessamento do ventrículo esquerdo do coração, resultando em um coração aumentado. E não é que caiba mais amor em você, mas sim que ele está sobrecarregado, e isso pode levar a uma insuficiência cardíaca. Pronto, é isso. Você também tem efeitos colaterais estéticos indesejados, como a ginecomastia em homens, já que alguns esteroides podem se converter em estrogénios no corpo, e assim você acaba ficando com mamilos, e a virilização geral em mulheres, como uma voz mais grave. Crescimento de pelos faciais e corporais, calvície de padrão masculino, redução ou desaparecimento dos seios e, como mencionei antes, o aumento do clitóris. Esses efeitos podem ser irreversíveis. É uma mutação, mas há muitos mais, né? Você corre o risco de sofrer coágulos sanguíneos, danos graves ao fígado, icterícia, a coloração amarelada da pele e, de forma bem notável, do branco dos olhos. Também de que seu corpo pare de produzir sua própria testosterona e que seus testículos fiquem minúsculos. Mudanças de humor, dependência psicológica e acne severa. Também podem lesionar tendões e ligamentos, favorecendo lesões como esta. E aqui vai um aviso muito importante para os jovens que estão pensando nisso. O uso de esteroides pode causar o fechamento prematuro das placas de crescimento. Ou seja, se você usá-los antes de ter se desenvolvido, eles podem parar o seu crescimento em altura para sempre. Então no Tinder você ia se dar mal? E lembrem-se, falamos apenas dos esteroides. A realidade é que essas substâncias geralmente são combinadas com outras, como o hormônio do crescimento, o que torna o coquetel químico ainda pior. Mas hoje não vamos entrar nessa questão. Como podem ver, isso é uma loucura e muito pesado para o corpo, transformando-o em um super-humano físico. Mas o preço é muito alto. Eu entendo que você faça isso se for profissional de X ou eSport e precise assumir esse risco. Mas se faz só para ser o mais forte da academia, você é completamente idiota. Eu afirmo isso, pois a polícia espanhola já faz esse alerta. O tráfico de anabolizantes é um negócio gigantesco que está tomando espaço das drogas clássicas. O perfil do consumidor se ampliou até rapazes de academia buscando atalhos, candidatos a bombeiro ou policial e pessoas querendo um corpo de verão. Outro problema é, de onde vem essa química? De laboratórios clandestinos da Índia, sem controle algum, enquanto se alimentam disso? Ou às vezes simplesmente te dão medicamentos de uso veterinário? O rastro de vidas destruídas se estende por todos os esportes de elite, por exemplo, no ciclismo. Tom Simpson caiu fulminado em pleno Tour de France com o corpo cheio de anfetaminas. No futebol americano, o gigante Lyle Alzado culpou diretamente os esteroides pelo câncer cerebral que o consumiu. No beisebol, o jogador mais valioso Ken Caminiti morreu com o coração destruído por anos de abusos, na luta livre. A tragédia de Chris Benoit e o coquetel de medicamentos que resultou em puro terror é amplamente conhecida. Ou no atletismo, com a icônica velocista Florence Griffith Joyner, apelidada de Floio, que faleceu misteriosamente aos 38 anos, deixando recordes altíssimos e uma eterna sombra de suspeita. E falando de esporte,
Não se sabe exatamente quando começou a relação entre os esteroides e o esporte, mas se sabe que é longa e controversa. Assim como seu relacionamento conturbado com seu ex. Desde que os esteroides anabólicos foram sintetizados pela primeira vez na década de 1930, seu apelo para muitos atletas e esportistas de elite ficou evidente. A promessa de um desempenho melhorado, uma recuperação mais rápida e uma vantagem competitiva fazia muita gente salivar. Principalmente nos esportes profissionais de elite, onde há dinheiro envolvido, interesses e onde vencer é tudo. Historicamente falando, o uso de esteroides começou a ser detectável e regulado no esporte a partir da década de 1960. E foram os Jogos Olímpicos de Roma que testemunharam a primeira morte confirmada por doping. Eu não esperava por isso. A vítima seria o ciclista dinamarquês Knut Enemark Jensen. Isso, obviamente, acendeu o alerta e levou à criação de políticas antidoping mais rigorosas. No entanto, à medida que os métodos de detecção melhoravam, também melhoravam as tentativas dos atletas e suas equipes de burlar esses controles. Adicionando químicos e médicos à equipe dos atletas, resultando no que muitos hoje chamam de ciência do doping. Vocês já sabem, se eu misturo isso aqui com aquilo ali, se eu injeto isso, se eu injeto aquilo e como aquilo outro. Enfim, hoje não vamos abordar esse tópico, mas quero que tenham uma noção. Para um exemplo direto de como funciona a ciência do doping, assistam ao vídeo do Lance Armstrong, que quase se deu mal de verdade. O doutorado em Química. Os esportes de contato, como o boxe ou artes marciais mistas, apresentam um contexto único para o uso de esteroides. Porquê? Bem, porque aqui a força e a potência não são apenas vantagens competitivas, mas também influenciam diretamente na capacidade de infligir dano ao oponente e de resistir ao castigo. A vária. E quais são os benefícios que os lutadores esperam ter ao usar essas substâncias? Primeiro, músculos maiores e mais fortes resultam em golpes mais potentes, aumentando a força dos seus ataques. Também temos uma melhor resistência. E olha, não é que os esteroides sejam principalmente drogas para esse fim, é mais como um efeito adicional, mas a capacidade de se recuperar mais rapidamente entre os rounds ou treinos intensos é valiosa para um lutador. Eles também esperam uma recuperação mais rápida. Também não é que você vire o Wolverine, mas uma recuperação rápida é crucial para um esporte onde o corpo sofre castigo constante. Um atleta que se recupera mais rápido pode treinar mais forte, pode treinar com mais frequência e também pode lutar mais. É difícil precisar quando os esportes de contato começaram a ser afetados. Mas, por exemplo, no início do artes marciais mistas, era evidente que mais de um combinava química com arroz e frango no corpo. O que dá para dizer é que, por exemplo, no boxe. Na década de 1980 e início dos anos 90, houve um aumento na preocupação pública com o doping. À medida que os físicos de alguns boxeadores pareciam se transformar drasticamente e a ciência dos esteroides avançava, as comissões atléticas e as organizações esportivas começaram a implementar testes e sanções mais rigorosos. Embora as sanções, pelo menos no boxe, dependam de quem você é. Nas artes marciais mistas organizadas, a presença dos esteroides esteve praticamente desde o início. E, obviamente, também depende da promotora. Mas houve uma onde o uso dessas substâncias não era um problema. Essa foi a Pride. Lá, os testes não eram para saber se você usava, mas sim por que você não usava. Bob Sapp, Mark Coleman, Don Frye, Mark Kerr, Kevin Randleman. De todos eles temos história. São apenas alguns exemplos do que se via no Pride. A verdade é que ninguém ligava, afinal, você tinha esses caras, com físicos hercúleos lutando e te dando um grande espetáculo. O show era o que o público japonês adorava, e era isso. Mas outras disciplinas, como o boxe, também têm uma parcela significativa. Aqui, darei apenas alguns dos exemplos mais marcantes da época. Fernando Vargas testou positivo para estanozolol em 2002, antes de uma luta muito aguardada contra Oscar de la Hoya. Vargas, como bom consumidor de esteroides, negou ter usado a substância intencionalmente, mas o teste positivo resultou em uma suspensão e uma mancha em sua carreira. Também há o caso de James Toney, um boxeador com uma carreira longa e distinta, mas na qual teve vários problemas por uso de substâncias proibidas, incluindo esteroides. Em 2005, ele testou positivo para nandrolona após lutar contra John Ruiz pelo título dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe. O resultado da luta foi alterado para no contest e Tony foi multado e suspenso. Depois de um tempo, ele até entrou no artes marciais mistas e, obviamente, continuou tomando os sucos secretos de Paulo Costa. E bom, o caso mais relevante dos últimos anos é o de Canelo Álvares, que lá em 2018 testou positivo para clenbuterol, por supostamente comer carne contaminada.
Pois no México, segundo a defesa do boxeador, usam esse esteroide para engordar o gado. Jamais fiz isso para melhorar meu desempenho. Jamais faria isso na minha vida. Foi um erro não ter me informado sobre esse problema no México. Mexicanos, me digam se é verdade, pois eu não sabia disso. Se for, agora já sei. Eu comprava a carne ao Bren, mas a quantidade de boxeadores sob a tutela de Eddie Reynoso que testaram positivo para substâncias é, no mínimo, suspeita. Mas é hora de falar do elefante na sala. Sei que, para a maioria, isso não importa. Se algum lutador desconhecido tomou combustível de avião para lutar em alguma promotora esquecida por Deus, a maioria de vocês quer saber o que acontece com o doping no UFC. Pois bem, o UFC teve a suposta participação de lutadores que usaram substâncias desde os primeiros eventos. Mas é claro que dos anos 2000 até a chegada da United States Anti-Doping Agency, muitos lutadores estavam mais bombados que o Ivan Drago de Rocky IV. Mas por que isso acontecia? Bom, para começar, vamos lembrar que o UFC começou suas atividades em estados onde não havia comissões atléticas ou de boxe. Falo sobre isso no vídeo sobre a ascensão e mudanças do UFC. E como era de se esperar, na ausência dessas comissões, também não era necessário provar que você não estava usando esteroides e por isso muitos faziam uso. Claro, nos anos 2000 as coisas mudaram de direção. À medida que o UFC, sob a administração do megalodonte Dana White, começava a fazer eventos em estados com comissões atléticas, também começaram a aparecer os testes antidoping realizados pelas comissões. Mas o problema com esses testes é que costumavam ser feitos 24 a 48 horas antes da luta e no máximo uma semana antes. E depois da luta, a mesma coisa. Isso permitia que os lutadores e suas equipes burlassem os testes com enorme sucesso. Você podia fazer todo o seu camp training usando desde testosterona até o espinafre do Popeye. E já perto da luta você limpava seu sistema de qualquer coisa que tivesse colocado no corpo e chegava ao octógono. Com todas as vantagens dadas pelas substâncias, mas com pouca chance de ser detectado nos exames e podendo aparecer como limpo ou natural. Antes da United States Anti-Doping Agency, falava-se de certos camps que contratavam caras que entendiam de testes e esses caras orquestravam um programa para esses lutadores para garantir que eles não fossem pegos. O primeiro caso relevante dessa fase ocorreu em 2002. E quem testou positivo para substâncias foi Josh Barnett, que foi despojado do título dos pesos pesados do UFC. Após testar positivo para boldenona, fluoximesterona e nandrolona. No ano seguinte, foi a vez de Tim Sylvia, que em sua primeira defesa do título dos pesos pesados testou positivo para stanozolol. Mas se vamos falar de substâncias no UFC, temos que falar dos GOATs dessas práticas. Vitor Belfort é um dos casos mais complexos e prolongados no artes marciais mistas. Esse ex-campeão do UFC, porque sim, para quem não sabe, ele foi campeão do torneio do UFC e depois dos meio pesados teve muitos problemas por causa das substâncias. Quando voltou ao UFC depois de ficar um tempo fora, ele já tinha um histórico de uso de substâncias, especificamente 4-hidroxitestosterona. Esse resultado positivo ocorreu em um evento do Pride nos Estados Unidos da América com testes antidoping incômodos que desagradavam os promotores japoneses. E mais tarde no UFC ele encontrou o que seria seu próprio soro de super soldado. A chamada terapia de reposição de testosterona, que nada mais é do que tomar testosterona sintética para aumentar os níveis desse hormônio. Geralmente, seu uso é médico e é receitado para pessoas com hipogonadismo, ou seja, aquelas que têm deficiência desse hormônio. Um afiliado médio a somar, Vitor conseguiu que receitassem terapia de reposição de testosterona para ele por um suposto caso de hipogonadismo clínico, o que significa que seus níveis de testosterona estavam abaixo do normal para um homem da sua idade. Com isso, a Comissão Atlética de Nevada não teve escolha senão conceder-lhe uma exceção médica. Uma atitude legal e possivelmente verdadeira, o uso de esteroides pode causar esse efeito colateral. Além disso, os cortes de peso extremos dos lutadores também têm esse efeito colateral. Vitor tinha problemas de audição e compreensão. O médico prescrevia uma injeção a cada 5 dias, mas ele entendia que deveria tomar 5 injeções por dia. Por que ele ficou parecendo o Optimus Prime? Isso permitiu que ele encurtasse sua vida, mas prolongasse sua carreira e nos deixasse com momentos épicos, como quando ele feriu o olho de Michael Bisping.
Com a terapia de reposição de testosterona, devolvendo o físico bombado dos seus 20 anos para um Belfort já desgastado por 1000 batalhas e substâncias perto dos 40, muitos lutadores começaram a aplicar a mesma estratégia, então, finalmente, as comissões atléticas proibiram o uso. O problema é que Belfort voltou a testar positivo por níveis elevados de testosterona antes da sua luta pelo título contra Chris Weidman, em 2015, quando o uso já estava proibido, deixando bem claro que ele não tinha parado de usar. Ele estava com um nível de testosterona que nenhum ser humano jamais alcança. Você não chega lá. O caso dele foi emblemático da era terapia de reposição de testosterona no artes marciais mistas. E, olha, o caso da terapia de reposição de testosterona é particular porque foge das substâncias anabólicas que mencionamos neste vídeo. É um tratamento hormonal que só traz problemas quando usado em excesso. E isso nos mostra o quão amplo é o leque de opções que atletas e lutadores têm na hora de trapacear. Mas enfim, como não sei se vou abordar isso em um vídeo separado, decidi incluir aqui em um subtópico. Outro caso relevante que catalisou a implementação de testes mais rigorosos foi o do falador de merda fantástico, Chael Sonnen, que teve problemas com doping que mancharam sua carreira. Em 2010, ele testou positivo para altos níveis de testosterona, levando a uma suspensão após sua luta pelo título. Contra Anderson Silva, que vale lembrar, ele quase venceu porque dominou Anderson durante quase todos os 5 rounds. No entanto, Anderson o pegou com um triângulo no último minuto. Porém, como ele testou positivo, houve uma suspensão, então mesmo se tivesse vencido, não faria diferença. Nesse caso, foi por testosterona acima dos níveis normais, ou seja, terapia de reposição de testosterona, já que ele foi diagnosticado com hipogonadismo em 2008, coincidentemente. Em 2014, ele testou positivo novamente com mais químicos do que uma tabela periódica. Encontraram anastrozol, clomifeno e, para completar, eritropoetina e hormônio do crescimento humano, o que resultou em uma longa suspensão no artes marciais mistas. E, claro, não podemos deixar de mencionar Jon Jones. E é que, como contamos no respectivo volume 1, a carreira de Jon Jones foi marcada por vários problemas de doping. Em 2016, ele testou positivo para clomifeno e letrozol, ambos agentes antiestrogênicos. E o que é isso? Bom, são substâncias que são usadas após um ciclo de esteroides para mitigar os efeitos colaterais deles. Isso é conhecido como pós-ciclo. Ele foi suspenso por 1 ano, mas em 2017 voltou a testar positivo. Ops, ele fez isso de novo. Desta vez por turinabol oral, um esteroide anabólico. Isso foi especificamente depois da sua luta contra Daniel Cormier, resultando na anulação da vitória e uma suspensão de 15 meses. Os casos de Jones foram devastadores para a sua reputação e para a percepção da integridade do esporte. Eu acho que são até irônicos, na verdade. Porque ele reclamou na época quando lutou com Vitor Belfort com excesso de testosterona e reclamou que permitir isso ameaçava sua saúde. Mais tarde, ele se tornaria a ameaça. Apesar disso, ele é o melhor de todos, devo dizer. E você fica quieto? Mas agora sim, é hora de falar dos 2 enormes elefantes musculosos com mais ciclos nas costas do que o calendário maia na sala. Primeiro, vamos falar de Brock Lesnar. Brock esteve no UFC quando os testes eram realizados pelas comissões atléticas. Embora durante esse período ele não tenha sido pego, é evidente que esse físico não é alcançado comendo apenas frango com legumes. Contudo, ele conseguiu se safar nesse período, mas quando ele voltou em 2016, já com a usada ativa no UFC, as coisas deram muito errado para ele. Pois ele testou positivo para clomifeno e 4-hidroxiclomifeno. Coincidentemente, um desses testes foi antes da sua luta no UFC 200 e o outro depois. Quando isso veio à tona, Mark Hunt processou Dana, o UFC e Brock Lesnar, alegando basicamente que todos estavam conspirando para que Lesnar lutasse, mesmo sabendo que ele estava dopado. Apesar de suas alegações terem base jurídica sólida, segundo as fontes, a justiça ainda não lhe deu razão. Mark Hunt tinha todo o direito de estar... O lutador está revoltado. Seu oponente parece estar usando substâncias que fazem a cabeça aumentar de tamanho, o que sugere o uso de drogas ilícitas. E claro, não podemos terminar este vídeo sem mencionar o homem que, sem querer, se tornou a imagem oficial do que era o UFC com esteroides. Não. Bem sim,
De todos que se lembram, ou ao menos viram uma vez a foto de O'Brien exibindo seus músculos numa pesagem em 2011. Ninguém com um mínimo de bom senso vai acreditar nessa desculpa de que ele estava assim por comer carne de cavalo, que era o que ele dizia. Esse cara come carne de cavalo na sua dieta diária, cerca de 8 vezes por dia. Eu comentei isso na história dele. E não há dúvida de que isso vai te deixar grande, ainda mais se você tem um metabolismo de uma pessoa grande também. Mas a carne que O'Brien comia devia ser do México, porque milagrosamente te dava o físico do Mike Menster. Fala sério. Oficialmente falando e olhando os dados, O'Brien só testou positivo no UFC uma vez. Como assim? Como assim? Especificamente em abril de 2012, com níveis elevados de testosterona, mais precisamente epitestosterona, de mais de 10:1. Sendo o nível máximo aceito na época pela Comissão Atlética de Nevada de 6:1. Em sua defesa perante a comissão, seu advogado disse que Alistair tomou um medicamento anti-inflamatório para tratar uma lesão em um dos joelhos e que ele não sabia que o medicamento, continha testosterona. A comissão, obviamente, não acreditou nessa história e o suspendeu por 9 meses. Você acha que eu sou idiota? Com a chegada da United States Anti-Doping Agency ao UFC, seu regime de testes constantes dentro e fora do período de competição e o endurecimento das sanções. Os lutadores e suas equipes tiveram que abandonar a prática ou arriscar com novos métodos. Porém, durante a parceria USADA-UFC foi nítida a melhora no cenário. Você via quem testava positivo e tudo era bastante público e notório. Não falo de lutadores como Islam Makhachev ou Yoel Romero, pois Islam. Ele provou que o resultado positivo foi devido a um remédio que tomava secretamente para uma condição cardíaca. Já Romero foi devido a um suplemento contaminado. Embora a USADA inicialmente não acreditasse nele, após investigar, comprovou que o suplemento estava de fato contaminado. Então, apesar de ter dado positivo, provaram sua inocência. Mas e de Joel? Eu acredito que é apenas um experimento genético cubano financiado pela Rússia. Abordaremos isso na história dele, com o novo programa antidoping do UFC, com a DFSI, não estou tão certo e confiante. Há quanto tempo você não ouve sobre um caso positivo? Agora ninguém mais toma suplementos adulterados, ninguém come carne de cavalo, ninguém erra o medicamento ou melhoraram muito as formas de trapacear? Os testes já não são tão rigorosos, ou caso contrário, dependendo de quem seja o afetado e das consequências que isso pode gerar para o negócio. Serão tomadas decisões ou não? Parece terrível para os lutadores que não são estrelas, mas isso não é uma acusação. É uma dúvida legítima sobre o quanto as coisas são diferentes agora em relação ao passado e por que agora está, digamos, tão fechado. Enquanto houver dinheiro, ambição e frequentemente há necessidade doentia e obsessão de ganhar ou ser o melhor, que faz parte da mentalidade de campeão, além de interesses também às vezes políticos ou internacionais. Existe a questão do uso de esteroides, hormônios e outras substâncias para melhorar o desempenho nos esportes. É uma espécie de tabu. Não entendo muito bem porque é um segredo aberto. Todo mundo sabe que essas substâncias circulam por academias, por esportes e esportistas? E fingir que não sabemos ou que os atletas são santos não ajuda, só nos faz parecer hipócritas. Na minha visão, a solução tem 2 caminhos, e nenhum deles é esse limbo atual. Ou você proíbe de verdade, com sanções muito mais duras, como a expulsão total do esporte por 5 anos ou uma multa milionária que realmente doa. Ou, se não for fazer isso, apenas admita, legalize e permita que façam parte do jogo. Como essas Olimpíadas pró-esteroides que já existem. Isso coloca o atleta honesto em uma armadilha impossível. Porque se você não consome, fica em uma desvantagem brutal em relação aos que consomem. Mas se você faz isso em um esporte onde é proibido, tem que esconder, não pode contar, e então você automaticamente se torna um mentiroso e uma fraude. O mundo do esporte não quer ou não está preparado para ter essa conversa, então nós é que vamos ter. Deixem sua opinião aqui em baixo. Me digam, qual caminho vocês acham que os esportes deveriam seguir para lidar com essa situação? Um dos 2 que eu propus ou algum outro que vocês pensam? Ou será que continuar como estamos é o melhor e eu simplesmente não consigo enxergar isso? Obrigado por estarem aqui. Até a próxima.